Bora lá, galera! Então vamos hoje começar aí a mexer com as plantas, né, de verdade. Bom, como sempre, eu vou sempre tocar nesse assunto. A gente sempre vai falar de plantas, a gente sempre vai falar das espécies, antes de a gente introduzir um assunto, antes da gente introduzir alguma questão ou algo do tipo, da gente falar da planta especificamente, de uma planta a gente vai falar sobre ela, claro, vai sempre reforçar sobre a espécie que a gente está falando para que isso fique bem gravado na sua cabeça. Então vamos lá? Pega aí papel e lápis e hoje a gente vai falar das favoritas. Quais são as favoritas, né? Dionaea muscipula, é claro, a favorita entre os cultivadores de plantas carnívoras. São as mais requisitadas aí pela galera que conhece. Quando a gente fala de planta carnívora, a gente fala dessas plantas aqui, tá? Bom, as Dionaias muscípulas, elas são plantas endêmicas da América do Norte, tá? Mais especificamente lá dos pântanos, né? Da região dos pântanos, muito mais especificamente, tá? E é uma planta assim, cara, super vigorosa, uma planta muito bonita. E aí que vem a grande questão, todo mundo tem dúvidas sobre a Dionaea muscipula, tá? Claro, agora você sabe que ela veio dos Estados Unidos, então, para você entender um pouco melhor, né, assim, a gente precisa, você fala, Rafa, por que eu preciso entender a geografia da planta? Por que eu preciso saber de onde essa planta veio, né? Por que eu preciso saber de onde essa Dionaea aqui veio para eu poder entender sobre ela? Porque a partir do momento que você sabe de onde essa planta veio, o mínimo que você pode saber a respeito dela é o clima, é o solo, né? As condições de sol, né? De rega, se chove, se não chove, as condições geográficas da planta ali, você vai saber se nasce em morro, se nasce em planície, se nasce em cerrado, onde é que nasce, você sabe. Então, a partir desse momento a gente sabe que ela é uma planta de região pantanoso, né, de regiões pantanosas, as Dionaias muscípulas, mas nem tão pantanosas. Tem gente que acha que Dionaea muscipula nasce em solo totalmente alagado, tem gente que vê Dionaea muscipula em solo seco. A real é que no solo das Dionaias muscípulas, vocês estão ouvindo esses barulhos de passarinho porque nós estamos gravando exatamente da estufa, tá? Então aqui, para quem não conhece, é um sítio. Tá? Então, outro dia eu mostro mais para vocês verem aqui no curso mesmo, tá? Bom, e lá o que acontece? É bem essa situação aqui, ó. Musgo sphagnum por cima e por baixo é um solo alagado, porque é um pântano, né? Mas não é exatamente dentro do pântano, é nas margens do pântano que ela nasce. Naquelas regiões onde tem bastante sol e o solo acaba sendo um pouco seco por cima às vezes até arenoso, tá? É uma mistura de turfa com areia, com minerais e ela nasce nessa situação lá. Mas lá não tem terra? Tem terra também, nasce no meio, deve ter terra preta, alguma coisa lá no meio também, então tem os seus nutrientes, tá? Esse negócio que planta carnívora nasce em solo totalmente pobre, não é um solo totalmente pobre, ele contém um nutriente, né? E a partir daí você passa a entender que por que elas viraram plantas carnívoras, porque elas viviam num solo pobre e precisavam de nutrientes, ponto, é isso, tá? Bom, falando ainda sobre as Dionaias muscípulas, e esse capítulo, é claro, você só vai ver sobre as Dionaias muscípulas, tá? Dionaea, só tem Dionaea muscípula, não tem Dionaea campestris, não tem Dionaea campo rupestris, aqui no Brasil, tá? Não tem Dionaea californiana, não existe, é Dionaea muscípula. E aí a gente tem os cultivares. E é aí que o bicho pega. Por que os cultivares, tá? Os cultivares são as variações dessa planta, que nós vamos falar depois. Para a gente seguir a ordem cronológica do assunto, bom, essas plantas lá,
elas costumam passar por um ciclo, são plantas perenes, significa que essas plantas se renovam todos os anos e são plantas que vivem muito, tá? Elas se multiplicam, elas geram colônia, ou seja, elas se multiplicam muito rápido, né? E tomam um espaço e geralmente elas formam uma colônia ali, onde elas se multiplicam, dão flores, enfim, tá? São plantas perenes, duram anos, viram um ciclo, primavera até o inverno, tá? Então ele faz esse ciclo, tá? E durante esse ciclo tem a parte de floração. Vamos começar pela parte de dormência, tá? No inverno, entre o outono e o inverno, essas plantas fazem um negócio que nós chamamos de dormência. O que é a dormência? É um período em que a planta não cresce, não se desenvolve, ela se resguarda e ela fica exatamente desse jeito aqui, ó. Algumas, como essa Bohemian Garden, aqui, ó, Bohemian Garden, acho que é assim que se fala. Olha só, ela não cresce, ficou pequena, acreditem se vocês quiserem, era uma planta grande, tá? Era uma planta bem grande, robusta, que se desenvolveu, mas como o inverno aqui foi muito rigoroso, as minhas temperaturas chegaram a negativas aqui, ela morreu, a parte de fora, mas permaneceu um negócio muito importante. Durante o período de frio, entre outono e inverno, essa planta começa a murchar as folhas, começa a secar, começa a ficar preta, tá? Mas ela vai criar um negócio chamado hibernáculo. O hibernáculo faz parte do bulbo da planta, ou seja, o bulbo fica mais gordinho, as raízes ficam mais curtas, ou seja, não precisa de tanta água, não precisa de tantas regas, porque não tem tanto sol. Então o hibernáculo vai ser responsável por guardar os nutrientes da planta e assim garantir que depois, quando a temperatura voltar a aumentar, essa planta volte a crescer novamente com todos os nutrientes pronta para a primavera, tá? Então é muito normal durante esse período, se você comprou planta, você ter uma planta com as folhas pretas, a sua planta às vezes está começando a ficar com as folhinhas pretas, com as folhas amareladas, tá nesse período de frio, notou que a temperatura caiu? É hibernação, tá? A planta está entrando num período de dormência, que é o que a gente fala, tá? Então, agora você sabe o que é hibernação. Acontece no mês de... acontece entre fevereiro, aproximadamente, e agosto. E entre meados de agosto e início de setembro, nós temos aí o início das épocas quentes, próximo à primavera. E a planta vai começar a o quê? Vai começar a acordar. E eu tenho uma outra aqui que está acordando, olha só. Tá vendo aqui? Quando ela começar a acordar, é o período que você começa a fazer o quê? A manutenção dos vasos, ou seja, trocar o musgo, fazer o substrato correto, cuidar da planta, cuidar do vaso, trocar o vaso. Ó, nesse caso aqui, ó o vaso como é que tá, ó. Tá se despedaçando, não é um material tão bom. Lembra que a gente falou de vaso? Escolha um material bom. Nesse daqui foi uma escolha que eu fiz há muitos anos atrás, mas tá todo quebradiço, não aguentou ficar no sol. Então essa planta daqui, ó, ela já está acordando. Como é que eu sei, Rafa, que ela tá acordando? Olha a diferença. Aqui, ó, você pode ver aqui no meio, ó, que ela começa a soltar armadilhas novas, ó. E armadilhas grandes e bonitas, e é uma planta que está se desenvolvendo bem e aos poucos ela vai crescer, ela vai se multiplicar cada vez mais. Mas ela vai se multiplicar melhor quando eu fizer o quê? A manutenção de inverno. Essa manutenção ela é necessária para que a sua planta se renove. Um musgo novo, um substrato novo, condições melhores, vasos maiores, dependendo do tamanho da planta, você pode adaptar e ela crescer mais. Feita a manutenção certa, que é o que vocês estão vendo nos vasinhos lá de trás, ó, todos eles eu fiz a troca. Eles estavam assim, ó, olha aqui, ó, outra planta acordando, olha só. Outra planta que está acordando, olha só que bonita também, olha lá dentro. Tá vendo lá dentro? Ó, várias armadilhas novas saindo, mas o vaso tá todo sujo. Então é necessário retirar essas folhas mortas, essas plantas invasoras, trocar o substrato. Na próxima aula a gente vai ver isso, como fazer isso. Vocês vão aprender toda essa parte e aí também nós vamos falar sobre isso. Bom, quando você fizer essa manutenção, essa planta vai estar pronta realmente para o quê? Para encarar a primavera. E aí, durante a primavera, vai nascer isso aqui, ó. Isso é uma haste floral. Vamos ver se você consegue ver.
Olha aí, ó, isso é uma haste floral, ou seja, vai sair flor dessa planta. E aí, Rafa, a grande questão, né? Corto ou não corto a haste floral? E por que essa frase? Cortar ou não cortar a haste floral? A haste floral consome energia da sua planta, ou seja, enquanto a haste floral está se desenvolvendo, essa planta não vai dar muitas armadilhas, não vai crescer muito, porque ela vai gastar energia. Deixa eu arrancar essa invasora aqui, enorme. Ela vai gastar energia para criar essa haste, tá? Então, enquanto ela estiver criando essa haste, ela não vai crescer muito. E é por isso que alguns cultivadores recomendam cortar essa haste se a sua planta está com você no primeiro ano. Não seria legal você deixar a haste floral. Realmente vem aqui, corta aqui e acabou o problema. Sua planta vai continuar tendo energia, vai continuar dando armadilhas, tá? E crescendo cada vez mais. Então, haste floral, corta ou não corta? Depende. Se você quiser as sementes, tá? Você vai ter a haste floral. Se você não quiser e quiser preservar a sua planta, tá seguro que a sua planta tá saudável, mantém a haste floral. Depois da haste floral, você vai poder, quando as flores abrirem, fazer a polinização das suas plantas e assim você ter várias sementes. Bom, aí eu falei para vocês sobre cultivares, lembra que existem cultivares diferentes e realmente é isso que deixa a galera doida. Porque olha só, vamos lá, Dioneia típica, uma típica selecionada, mas uma típica bem bonita, olha só que planta legal. Uma planta bem bonita, diga-se de passagem, vamos fazer assim que aí dá para focalizar melhor, peraí. Olha só que planta bonita, com dentes serrilhados, mas é uma Dioneia típica, tá? Os cultivares são as variações dessa planta, existem várias, existem inúmeras. Existe verde com a boca vermelha mais clara, existe também as Dioneias vermelhas que você conhece, tá? E aí você pode escolher Dioneia Kai-Ryu, Red Dragon, essa daqui é Red Shark, ou seja, Red Shark é tubarão vermelho. Olha só, isso por conta dos dentes, cada uma tem uma característica diferente e herda algumas semelhanças. Essa daqui, outra, muito, a minha favorita, Dioneia All Green. All Green toda verde, porque quanto mais sol essa planta toma, mais verde ela fica, ela não fica vermelha, ela fica exatamente ao contrário, ela fica verde. Olha só que legal, uma planta verde, tá? E aí, olha só, também tem aqui, ó, outra Dioneia com, olha só que linda, super vermelha também. Essa daqui, ó, Dioneia Red Dragon, olha só, dragão vermelho, olha só que plantona bonita. Tem Royal Red também, Bohemian Garden. Existem plantas variadas para todos os tipos de cultivadores e vai deixar você doido. Rafa, Dioneia, eu tô vendo que as suas estão com as bocas vermelhas. Todas elas ficam com a boca vermelha? Não. Depende muito do cultivar que você tem, tá? Depende muito da variedade da planta que você tem. Se ela cresce muito ou não, independente. Tem Dioneias que ficam gigantescas, como a Dioneia B52, que é uma planta muito bonita, uma das maiores Dioneias do mundo, a WB9, que ficam super vermelhas dentro ou não. A sua Dioneia, na maioria das vezes, a Dioneia típica, como essa Dioneia aqui, ó, ela vai ficar vermelha, porque é do cultivar dela. E quanto mais sol essa planta toma, mais vermelho ela fica, tá? Outra característica também do sol, quanto mais sol ela toma, mais finas são as folhas, como você pode ver aqui, ó. Olha só, essa daqui que tá dando até armadilhas aéreas. Olha só as armadilhas aéreas dessa planta aqui, que linda. Então, quanto mais sol ela toma, mais vermelha ela fica. As folhas ficam mais finas, né? E a planta automaticamente está bem, olha só, bem saudável, bem bonita, bem grande, bem interessante essa planta ficou, tá? Então, agora você sabe aí, o sol é um fator principal sim para bocas vermelhas. Incidência de raios ultravioleta são importantes realmente para o desenvolvimento da Dioneia muscipula, e quanto mais sol ela toma, mais vermelha ela fica. Quantas horas de sol
uma Dionaea muscipula precisa? Precisa entre 4 a 6 horas de sol direto, tá? Mas especificamente também pode ser luz direta. Só que ela não vai ficar tão vermelha e talvez ela não fique tão grande, tá? Então ela pode ficar com as folhas, se ela tomar menos sol, ela pode ficar com as folhas largas e talvez ela não fique tão grande, assim, com as armadilhas tão grandes e tão vermelhas quanto essa. Beleza? Bom, vocês estão vendo ali a armadilha aérea. Armadilha aérea, toda Dionaea dá armadilha aérea? Nem todas as Dioneias dão armadilhas aéreas. É um fator que está relacionado à quantidade de água que tem disponível aqui, ou seja, se ficar muito encharcado aqui, a planta pode escolher dar armadilhas aéreas simplesmente para ficar longe da água, para poder capturar os insetos que caem aqui dentro dessa planta, tá? Bom, o mecanismo de captura da Dionaea você já conhece? Bom, a Dionaea muscipula é uma planta que captura os seus insetos conforme eles caem dentro dessas armadilhas. Então o inseto, olha só, ele cai aqui, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês. Ele precisa tocar 2 vezes dentro da Dionaea. Então ele toca uma, ele toca 2, eu acho que eu não encostei no pelinho. Toca uma, olha lá, pronto. E aí ele se fecha, tá? Não é legal ficar brincando com essas armadilhas, porque quando você fecha uma armadilha dessa sem inseto dentro, a planta gasta energia, ou seja, se ela fechou sem inseto, ela não tem um motivo para ela fechar, ela gastou energia à toa, essa armadilha pode morrer. Existe sim um limite de abertura, geralmente ela abre 3 a 5 vezes, abre e fecha. Pode ser menos, como pode ser mais também. Então, brincar com a armadilha não é uma coisa legal, a menos que você tenha um inseto para colocar nela. Pode alimentar a Dionaea? Pode alimentar a Dionaea, você pode ficar colocando bicho aí dentro quanto você quiser. Mas lembrando que as armadilhas, quanto mais abertas elas ficarem, quanto mais tempo elas ficarem abertas, mais vermelhas elas vão ficar e mais bonita a sua Dionaea vai ficando, como essa daqui que já deve estar aberta há um certo tempo e ficou lindona desse jeito. Bom, pessoal, então esse aí é basicamente tudo que você precisa saber a respeito de Dioneias, tá? Para você começar a cultivar essas plantas é muito fácil e realmente vale muito a pena você investir em Dioneias. Costuma viciar. Geralmente você costuma ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultivares diferentes. Quando você percebe, quando você vê, você já está com uma das maiores coleções do mundo e nem sabe. Você vai olhar e fala, nossa, tô com 100 cultivares aí tranquilamente. Cada dia vem uma planta diferente, tá? Bom, a Dionaea muscipula, ela se multiplica de diversas, de formas diferentes, tá? As 2 formas, na verdade, que dá para se multiplicar a planta é por divisão de rizoma, ou seja, a planta vai se multiplicar aqui, como essa planta daqui, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, eu vou pegar aqui, ó. Essa planta se multiplicou lá dentro, tá? Olha só, várias divisões, e a partir dessas divisões você consegue simplesmente ir lá, destacar a planta e aí você vai ter outras. Outras é por leaf pulling, ou seja, você arrasta a folha, você arranca a folha e depois você planta de novo. O leaf pulling, na verdade, você viu aí a divisão de rizoma, né? Como que é? Depois eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for fazer o substrato para essa planta e plantar ela, a gente vai falar disso também. Mas o leaf pulling basicamente consiste em você vir aqui, arrancar uma folha e quanto mais perto essa folha tiver dentro daqui do rizoma, você puxar uma folha com uma parte branca ou algo do tipo, eu vou ter que arrancar uma para mostrar para vocês. Vamos lá, eu vou fazer isso sim, peraí só um instante, que eu vou localizar uma que possa ser arrancada. Bom, a gente tem uma aqui que eu sacrificarei em benefício da ciência. A gente vem aqui, ó, simplesmente e arranca o mais próximo do rizoma que você puder. Tá aqui, ó. Vai sair com essa parte branca, tá vendo? Tá? Aqui tem tecido genético suficiente para ela se reproduzir. E aí o que você vai fazer com o leaf pulling é simplesmente vir aqui, ó, e enterrar de novo no musgo. Peraí, eu arranquei, eu vou enterrar? Onde você enterrou aqui, ó, 1, 2, 3 e não precisa ser muito fundo, só coloca por cima, ó. Tá vendo? Bem semelhante ao que acontece hoje com o quê? Com as suculentas, né? Então você vai lá, tira, planta de novo no musgo, num outro musgo novo, você pode fazer isso,
tá? Você pode picar essa planta inteira e replantar ela toda no musgo novo, e aí você vai ter a reprodução por leaf pulling. Então, você viu divisão de rizoma e você viu aqui o leaf pulling. O que é o leaf pulling, né? Puxar a folha, arrancar a folha e plantar ela de novo. E aí você consegue fazer a reprodução. E a maneira que eu gosto mais, além da divisão de rizoma, que é muito bom, a divisão de rizoma é o fator principal. Você multiplica várias dioneias assim, mas o que eu gosto também são as sementes. As sementes, a multiplicação por sementes é uma das maneiras mais gostosas que tem, porque você faz a polinização da dioneia, tá? E aí agora você vai ver como é que faz a polinização da dioneia, tá? Bom, você viu aqui a divisão de rizoma, como que faz, né? Na verdade, você só destaca a planta, tá? E eu acho que eu não falei tão profundamente, mas eu vou explicar mais, tá? Sobre a divisão de rizoma antes da gente passar para lá. Cada miolinho desse daqui, essa planta cresce em formato de roseta, tá? O que é uma roseta? É em formato de rosa mesmo, tem um centro, tem aqui um centro, ó, aqui no meio, tá vendo? A planta cresce e ela vai crescendo em volta desse centro, tá? Com o passar do tempo, a planta se multiplica, obviamente, ela vai gerar outras plantas. E a partir daí, você tem você tem 2 plantas, 3 plantas diferentes. Você só vai remover do musgo e automaticamente você já vê quais são as plantas que você tem que simplesmente destacar. É muito fácil, muito fácil mesmo. E aí, como que faz a polinização de dioneia? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que é feita a polinização de dioneia, como que você vai fazer quando a sua dioneia tiver flor, para você polinizar ela, para você realmente ter sementes, tá bom? E aí eu vou mostrar depois, mais para frente aí, algumas sementes, para você ver também como que ficam, como que são as sementes dela.